Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui para poder ler mais um dia a Palavra de Deus. Hoje nós vamos iniciar a primeira carta ao Timóteo e vamos ler do capítulo 1 até o capítulo 3, tá bom? Então já abre aí a sua Bíblia para a gente poder iniciar aqui em 1 Timóteo, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao partir para a Macedônia, recomendei que você ficasse em Éfeso, a fim de impedir que alguns continuassem ensinando doutrinas diferentes, e para que não se ocupassem com fábulas e genealogias sem fim. Estas favorecem mais as discussões do que é o projeto de Deus, que se realiza na fé. A finalidade desta ordem é o amor que procede é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Alguns se desviaram desta linha e se perderam num palavreado inútil. Pretendem passar por doutores da lei, mas não sabem nem o que dizem, nem o que dogmatizam. Sabemos que a lei é boa, contanto que a tomemos como uma lei. Ela não é destinada ao justo, mas aos iníquos e rebeldes, ímpios e pecadores, sacrilegos e profanadores, parricidas e matricidas, homicidas, impúdicos, pederastas, mercadores de escravos, mentirosos, para os que juram falso e para tudo o que se oponha à sã doutrina, de acordo com o evangelho glorioso do Deus bendito, que me foi confiado. Agradeço àquele que me deu força, a Jesus Cristo nosso Senhor, que me considerou digno de confiança, tornando-me para o seu serviço, apesar de eu ter sido um blasfemo, perseguidor e insolente. Mas eu obtive misericórdia porque eu agia sem saber, longe da fé. Sim, ele me concedeu com maior abundância a sua graça, junto com a fé e o amor que estão em Jesus Cristo. Olha para você ver aqui que Paulo está nos falando. Ele que era um perseguidor dos cristãos, ele que era um blasfemo, um insolente, mesmo assim Deus teve misericórdia dele e foi ao encontro dele e falou assim, não, eu não quero essa vida para você. Então olha para você ver a transformação que teve na vida de Paulo. De perseguidor ele passou a ser o proclamador da palavra de Deus, de mostrar o evangelho verdadeiro para as pessoas, a verdadeira salvação. Então saiba que mesmo você, cara, eu, inclusive, me coloco nessa questão também, que estamos cheios de pecado, cometendo coisas absurdas. Deus está olhando por nós e está falando assim, eu não quero essa vida para você. Agora nós temos que nos entregar, assim como Paulo fez, se entregar verdadeiramente nos braços do Pai e fazer a vontade dele. Parar de ser pecador, ser um insolente, ser um blasfemo e viver de acordo com aquilo que Deus quer. Vamos pegar Paulo de exemplo. Esta palavra é segura e digna de ser acolhida por todos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o primeiro. Mas exatamente por causa disto, eu obtive misericórdia. Jesus Cristo quis demonstrar toda a sua generosidade primeiramente em mim, como exemplo para os que depois iriam acreditar nele, a fim de terem a vida eterna. Nossa, eu tô com uma... Só beber uma água aqui, peraí. Ao Rei dos séculos, ao Deus incorruptível, invisível e único, honra e glória para sempre. Amém. Então toda honra, toda glória seja dada ao Rei do universo, seja dada a Deus. Timóteo, meu filho, esta é a instrução que lhe confio, conforme as profecias que foram outrora pronunciadas a respeito de você. Esteja firme nelas e combata o bom combate, com fé e boa consciência. Alguns rejeitaram a boa consciência e acabaram naufragando na fé. Entre esses encontra-se Himeneu e Alexandre,
os quais eu entreguei a Satanás, a fim de que aprendam a não mais blasfemar. Capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que façam pedidos, orações, súplicas e ações de graças em favor de todos os homens, pelos reis e por todos os que têm autoridade, a fim de que levemos uma vida calma e serena, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Então é isso que Deus quer para a nossa vida, que todos sejam salvos. E nós, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo viver na perdição ou na salvação com Deus? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou para resgatar a todos. Esse é o testemunho dado nos tempos estabelecidos por Deus, e para o qual eu fui designado pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto. Doutor das nações, na fé e na verdade. Quero, portanto, que os homens orem em todo lugar, erguendo mãos limpas, sem ira e sem discussões. Quanto às mulheres, que elas tenham roupas decentes e se enfeitem com pudor e modéstia. Não usem tranças, nem objetos de ouro, pérolas ou vestuário suntuoso. Pelo contrário, enfeite-se com boas obras, como convém às mulheres que dizem ser piedosas. Durante a instrução, a mulher deve ficar em silêncio, com toda a submissão. Eu não permito que a mulher ensine ou domine o homem. Portanto, que ela conserve o silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E não foi Adão que foi seduzido, mas a mulher que, seduzida, pecou. Entretanto, ela será salva pela sua maternidade, desde que permaneça com modéstia na fé, no amor e na santidade. Capítulo 3. É certo que se alguém aspira a um cargo de direção, está aspirando a uma coisa nobre. É preciso, porém, que o dirigente seja irrepreensível, esposo de uma única mulher, ajuizado, equilibrado, educado, hospitaleiro, capaz de ensinar, não dado à bebida, nem briguento, mas indulgente, pacífico e sem interesse por dinheiro. Ele deve ser um homem que saiba dirigir bem a própria casa e cujos filhos lhe obedeçam e o respeitem. Pois, se alguém não sabe dirigir bem a própria casa, como poderá dirigir bem a igreja de Deus? Que ele não seja recém-convertido, a fim de que não fique cheio de soberba e seja condenado como o foi o diabo. Exige-se ainda que ele tenha boa fama entre os de fora, para não cair no descrédito e nos laços do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos de respeito, homens de palavra, não inclinados a bebidas, nem ávidos de lucros vergonhosos. Conservem o mistério da fé com a consciência limpa. Também eles devem ser primeiramente experimentados e, em seguida, se forem irrepreensíveis, sejam admitidos na função de diáconos. Também as mulheres devem ser dignas de respeito, não maldizentes, ajuizadas, fiéis em todas as coisas. Que os diáconos sejam esposos de uma única mulher, dirigindo bem seus filhos e sua própria casa. Pois aqueles que exercem bem o diaconato conquistam um lugar de honra e também muita coragem na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhe essas coisas esperando encontrá-lo em breve. Se eu me atrasar, você saberá como proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. De fato, como é grande o mistério da piedade! Ele se manifestou na carne, foi justificado no Espírito, apareceu aos anjos, foi anunciado aos pagãos, foi acreditado no mundo e exaltado na glória. Assim a gente finaliza com os 3 primeiros capítulos aqui da primeira carta a Timóteo. Tranquilo? Amanhã a gente finaliza com o livro de Timóteo. Falta aí mais 3 capítulos, isso. O 4, 5 e o 6. Amanhã nós finalizamos. Carol, dá pra você ver.
tá faltando isso aqui para a gente poder terminar o desafio da leitura bíblica. Quem diria que iríamos chegar aqui? Graças a Ele. Então, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Deus, por a oportunidade de ler a sua palavra mais um dia. Amanhã, se for da tua vontade, estaremos de volta. Um beijo e um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.